O milagre que libertou Gabriela da escuridão. Gabriela sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Moca, em São Paulo, e criava sozinha o filho de 7 anos, Pedro. Mas por trás do sorriso cansado e das mãos ágeis que consertavam roupas, havia uma batalha que ninguém via. Há mais de 5 anos, ela lutava contra uma dependência que a consumia aos poucos. Não era drogas, não era álcool em excesso, era algo mais sutil e cruel. Toda vez que passava por um momento de estresse ou solidão, Gabriela sentia uma necessidade quase física de beber. Não muito, apenas o suficiente para desligar a mente. Um copo de vinho à noite, depois 2, depois uma cerveja escondida no armário. Até que, sem perceber, ela já não conseguia dormir sem aquele auxílio. E o pior não era a bebida em si, mas a ressaca moral que vinha no dia seguinte, culpa, vergonha, a sensação de que estava falhando como mãe, como filha de Deus. Ela já havia tentado parar sozinha, mas as recaídas eram frequentes. Certas noites, depois que Pedro dormia, ela se pegava chorando no banheiro, prometendo a si mesma que aquela seria a última vez. Mas a solidão e o cansaço sempre a levavam de volta ao mesmo ciclo. Até que, em uma tarde de sábado, enquanto costurava uma blusa para uma cliente, ouviu através da janela aberta um coro de vozes cantando sem acompanhamento de instrumentos. Era um hino que ela não conhecia, mas a melodia simples e as palavras tocantes a fizeram parar o trabalho por alguns instantes. Asterisco vem, pecador, a Jesus Cristo. Que teu fardo ele levará, asterisco. Gabriela sentiu algo estranho no peito. Não era curiosidade, era como se aquelas vozes estivessem falando diretamente com ela. Guardou a agulha, olhou para Pedro, que brincava no chão com seus carrinhos, e tomou uma decisão que mudaria sua vida. Foi até a porta e seguiu o som. A pequena sala de reuniões da congregação cristã no Brasil ficava em um sobrado simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e paredes brancas. Quando Gabriela entrou, tímida, viu irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e expressão serena. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas em harmonia, dirigidas por um ancião de cabelos grisalhos que lia a Bíblia com uma autoridade tranquila. O ambiente era de uma paz que Gabriela não sentia há anos. Uma irmã de rosto amável percebeu sua hesitação e aproximou-se com um sorriso. Primeira vez aqui, minha irmã? Gabriela engoliu em seco, sentindo as mãos suar. Sim. Eu ouvi o canto e quis entrar. Que Deus a abençoe por isso. Sente-se, a reunião está só começando. Ela se acomodou no último banco, com Pedro ao seu lado, que olhava tudo com olhos arregalados. O ancião, então, fez uma oração que parecia sair do fundo da alma. Senhor, abençoa esta reunião. Que os corações estejam abertos para receber tua palavra, e que aqueles que buscam libertação a encontrem em teu nome. Gabriela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Libertação. Era exatamente o que ela precisava. Nas semanas seguintes, Gabriela passou a frequentar as reuniões com Pedro. A princípios, ia mais por curiosidade, mas logo começou a perceber algo diferente naquela igreja. Não havia shows, não havia discursos emocionais forçados, apenas a palavra de Deus lida com clareza, hinos cantados com fé e orações que pareciam tocar o céu. Os irmãos não faziam perguntas invasivas, mas ela sentia que eram sinceros em seu cuidado. Uma irmã chamada Maria, que também era mãe solteira, começou a sentar-se ao seu lado e, aos poucos, Gabriela foi se abrindo. Eu não consigo parar de beber, irmã Maria, confessou certa tarde, depois da reunião, enquanto Pedro brincava com outras crianças no pátio da igreja. Não é muito, mas sinto que estou escorregando. Maria segurou sua mão com firmeza. Minha irmã, o Senhor não olha para a quantidade, mas para o coração. Se isso te escraviza, é do inimigo. Mas Jesus já venceu o inimigo na cruz. Gabriela abaixou a cabeça, envergonhada. Já tentei parar sozinha. Não consigo. Ninguém consegue sozinho. Mas com Deus, tudo é possível. Você já se batizou nas águas? Gabriela negou com a cabeça. Nunca tive coragem. O batismo é um passo de fé. É enterrar o velho homem e nascer de novo. Se você quiser, podemos conversar com o ancião. O dia do batismo chegou em um domingo ensolarado.
Gabriela vestiu uma túnica branca, simples, e desceu as escadas que levavam à piscina batismal, tremendo por dentro. O ancião, com voz calma, perguntou: Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele te salva? Creio, respondeu Gabriela, com a voz embargada. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu da água, sentiu algo que não conseguia explicar. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. As irmãs cantaram o hino Glória a Cristo Jesus, e Gabriela chorou sem conseguir parar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Mas a batalha não havia terminado. Naquela mesma noite, depois de colocar Pedro para dormir, a tentação veio com força. O armário onde guardava a garrafa parecia chamá-la. Gabriela fechou os olhos e orou, como havia aprendido. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Me ajuda. E então, fez algo que nunca havia feito antes, pegou a garrafa, esvaziou seu conteúdo na pia e jogou-a no lixo. Não foi fácil. Nos dias seguintes, sentiu a falta, a ansiedade, mas toda vez que a tentação vinha, ela corria para a igreja. Participava das orações fervorosas, ouvia os testemunhos de irmãos que haviam sido libertos de vícios, de doenças, de situações impossíveis. Um irmão, que havia sido alcoólatra por anos, deu um testemunho que marcou Gabriela. Eu bebi até cair, até perder minha família. Mas quando me ajoelhei aqui e pedi a Deus, Ele me tirou dessa escuridão. Não foi fácil, mas foi possível. O milagre não veio de uma hora para outra. Foi um processo. Gabriela ainda tinha noites difíceis, mas agora ela não estava sozinha. Os irmãos oravam por ela, o ancião a encorajava, e ela se apegava à promessa de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Até que, certo domingo, durante a Santa Ceia, enquanto partia o pão e bebia do cálice, Gabriela sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Não era mais a paz passageira que o álcool lhe dava, era uma certeza inabalável de que ela estava livre. Não por sua força, mas pela graça de Deus. Anos se passaram. Gabriela continuou frequentando a congregação cristã no Brasil, agora não mais como uma visitante perdida, mas como uma irmã firme na fé. Pedro, já adolescente, também se batizou e servia na igreja com alegria. Certa noite, depois de uma reunião, uma jovem tímida aproximou-se de Gabriela e disse: Irmã, eu ouvi seu testemunho hoje. Eu também luto com uma coisa que me aprisiona. Você acha que Deus pode me livrar? Gabriela sorriu, lembrando-se de como tudo havia começado para ela. Minha irmã, se Deus livrou uma pecadora como eu, Ele pode livrar qualquer um. Basta crer e se entregar. E assim, o ciclo de graça continuava. A lição que Gabriela aprendeu e que hoje compartilha é esta: Deus não nos livra dos problemas apenas tirando-os de nós, mas nos dando força para vencê-los. Às vezes, a libertação vem quando menos esperamos, mas sempre no tempo certo. E o mais importante, ninguém precisa carregar suas lutas sozinho. Na congregação cristã no Brasil, Gabriela encontrou não apenas uma igreja, mas uma família que a sustentou em oração, que a ensinou a confiar em Deus acima de suas próprias forças. O milagre não foi apenas deixar de beber, foi descobrir que, em Cristo, ela era mais forte do que qualquer escuridão. Até hoje, quando canta os hinos sem instrumentos, quando ouve a voz do ancião lendo a Bíblia, quando vê os irmãos se ajoelhando em oração, ela agradece. Porque ali, na simplicidade daqueles bancos de madeira e na fé daqueles corações, ela encontrou a verdadeira liberdade. Gabriela não imaginava que sua vida poderia mudar tanto. Antes, as noites eram um turbilhão de garrafas vazias e promessas quebradas. Acordava com a cabeça latejando, o coração pesado e a mesma sensação de vazio que a perseguia há anos. Mas depois que entrou na congregação cristã no Brasil, tudo começou a fazer sentido. Não foi de um dia para o outro, porque Deus não trabalha com mágica, mas com transformação. E transformação exige tempo, paciência e muita fé. Os primeiros meses não foram fáceis. Havia dias em que a vontade de beber batia forte, como uma onda tentando arrastá-la de volta para o fundo. Mas ela já não estava sozinha. As irmãs da igreja a abraçavam, oravam com ela, lembrava-lhe das promessas de Deus. O irmão mais velho da congregação, um homem de poucas palavras mas de uma fé inabalável, certo dia lhe disse: Minha filha, o inimigo vai tentar, mas Cristo já venceu.
Você não está lutando contra a bebida, você está lutando pela sua alma. E Jesus já pagou o preço por ela. Essas palavras ecoaram em seu coração. Ela começou a entender que não se tratava apenas de parar de beber, mas de se encher de algo maior. Cada culto, cada hino cantado em uníssono, cada palavra da Bíblia lida com reverência era como água para uma planta sedenta. Ela passou a frequentar as reuniões de jovens, onde encontrava outros que, como ela, buscavam uma vida diferente. Lá, ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido libertas de vícios, de depressão, de famílias destruídas e todas tinham um ponto em comum: a fé inquebrantável em Deus e a obediência aos ensinamentos da igreja. Um dia, depois de um culto especialmente tocante, Gabriela sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma paz que ela nunca havia conhecido. Como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Naquela noite, ela sonhou com uma luz brilhante e ouviu uma voz suave dizendo: "Filha, você é minha." Acordou com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de gratidão. Sabia, no fundo da alma, que algo havia mudado para sempre. Os anos se passaram, e Gabriela não apenas deixou a bebida, como se tornou uma mulher nova. Casou-se com um irmão da congregação, um homem temente a Deus, que a tratava com o mesmo cuidado com que tratava a sua própria fé. Tiveram 2 filhos, que cresceram ouvindo as histórias de como a mãe havia sido transformada pela mão de Deus. Ela passou a servir na igreja, ajudando outras mulheres que, como ela um dia, lutavam contra vícios e desespero. Sempre dizia a elas: Deus não nos abandona. Mesmo quando achamos que não há saída, Ele está preparando o nosso milagre. Hoje, quando olha para trás, Gabriela mal reconhece aquela mulher que entrava bêbada em casa, que vivia em constante desespero. Agora, ela é uma coluna na sua congregação, uma testemunha viva de que Deus não apenas perdoa, mas restaura. E toda vez que um novo irmão ou irmã chega à igreja com o coração partido, ela sorri, porque sabe, ali, entre aqueles bancos simples e aquelas pessoas de fé sincera, mas um milagre está prestes a começar. Porque na congregação cristã no Brasil, não se trata apenas de religião, trata-se de vidas sendo reconstruídas, de corações sendo curados, de famílias sendo restauradas. E isso, minha irmã, meu irmão, é o maior dos milagres. E foi justamente numa tarde de sábado, enquanto Gabriela ajudava a organizar os hinos para o culto da noite, que ela viu uma jovem entrar pela porta dos fundos da igreja. A moça, de olhos inchados e mãos trêmulas, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Seu nome era Ana, e ela havia chegado ali arrastada pela última esperança depois de ter sido abandonada pelo marido, perder o emprego e receber um diagnóstico médico que os médicos chamavam de sem solução. Gabriela reconheceu aquele olhar perdido era o mesmo que ela própria tinha há alguns anos. Sem dizer nada, aproximou-se e segurou as mãos geladas de Ana. "Você veio ao lugar certo, minha filha", sussurrou, com uma calma que só quem já foi salvo das trevas pode ter aqui. Deus não só ouve como age. Eu sei, porque Ele fez isso por mim. Ana tentou segurar as lágrimas, mas elas escorreram mesmo assim. "Não sei nem por onde começar, irmã", ela gaguejou. "Minha vida desmoronou de uma vez. Até minha fé, e eu não sinto mais nada." Gabriela apertou suas mãos com mais força e olhou nos seus olhos. "Então hoje você vai sentir. Hoje você vai ver que Deus não depende dos nossos sentimentos, Ele age mesmo quando a gente não acredita mais." E foi assim que Ana ficou. Primeiro, sentada no último banco, envergonhada, ouvindo os cânticos que falavam de um Deus que sarava e libertava. Depois, quando o pastor começou a orar pelos enfermos, ela sentiu algo estranho ou um calor no peito, como se uma mão invisível estivesse tocando justamente onde doía. Quando o culto terminou, Gabriela a levou até a frente, onde as irmãs mais velhas a abraçaram e oraram por ela com uma fé tão pura que Ana sentiu, pela primeira vez em meses, uma paz que não vinha dela mesma. Nos dias que seguiram, Ana voltou. E voltou de novo. Cada vez que entrava na igreja, parecia que um pouco mais da escuridão que a cercava se dissipava. As irmãs a visitavam, levavam comida para seus filhos, oravam com ela. O pastor, com aquela sabedoria simples que só os servos de Deus têm, lhe disse uma vez: "Filha, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe porque Ele já tem a resposta para tudo o que você está passando. Confie nele, mesmo que ainda não veja." E então, num domingo de manhã, enquanto o coro cantava "Deus é fiel, Ele não muda", Ana sentiu algo romper dentro dela. Não foi um barulho,
não foi um clarão, foi uma certeza. Uma voz no seu coração que disse: você está curada. Ela abriu os olhos, assustada, e percebeu que, pela primeira vez em semanas, não sentia aquela dor que a consumia. Na mesma hora, correu para o banheiro da igreja e, tremendo, verificou: os sinais que os médicos disseram que nunca iriam embora, tinham desaparecido. Quando Ana voltou para o salão, não conseguiu segurar as lágrimas. Irmãos, Deus me curou, ela gritou, e a igreja inteira explodiu em louvor. As mulheres choravam, os homens erguiam as mãos, e até as crianças, que não entendiam bem o que acontecia, sentiam aquele fogo santo que só desce quando Deus opera no meio do seu povo. Gabriela, que assistia a tudo aquilo, sorria com os olhos brilhando. Mais uma vez, ela via o mesmo Deus que a tinha tirado do lixo da vida agora levantando outra filha sua. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são histórias de antigamente, são realidades de hoje. São mães que recuperam a esperança, filhos que voltam para casa, corpos que são sarados, almas que renascem. E enquanto Ana abraçava as irmãs que tanto oraram por ela, Gabriela agradecia a Deus por mais uma prova de que, onde o mundo diz é impossível, ele responde: para mim, tudo é possível. Porque ali, entre aqueles bancos de madeira e aquelas paredes simples, o céu e a terra se encontram. E vidas como a de Gabriela, como a de Ana, como a de tantos outros são escritas de novo, com uma história de vitória que só o sangue de Jesus poderia comprar. No domingo seguinte, o salão da congregação estava ainda mais cheio. A notícia do milagre de Gabriela tinha se espalhado como fogo entre os irmãos, e até mesmo alguns vizinhos que nunca tinham entrado na igreja apareceram, curiosos para ver com os próprios olhos aquela jovem que, segundo todos diziam, havia sido levantada da morte. Gabriela sentou-se ao lado de Ana, com as mãos ainda trêmulas de emoção. Enquanto o coro entoava os hinos, ela fechava os olhos e sentia cada palavra como um abraço de Deus. Eu estava perdida, mas ele me achou. Eu estava morta, mas ele me ressuscitou. Era como se aquelas letras tivessem sido escritas só para ela. Quando o irmão que presidia a reunião pediu testemunhos, Gabriela sentiu o coração bater forte. Ana segurou sua mão, encorajando-a. Ela se levantou, com as pernas ainda um pouco fracas, mas com uma força nova no peito. E então, diante de todos, começou a contar. Eu não merecia nada disso, sua voz quebrou, mas ela continuou. Eu vivia nas trevas, destruindo minha vida, magoando quem me amava. Até que um dia, Deus disse: chega. Não foi um médico, não foi remédio, foi a oração das irmãs, foi a fé da minha mãe, foi a mão de Deus que me segurou quando eu já estava caindo no abismo. Muitas lágrimas caíram enquanto ela falava. Uma irmã na última fileira, que há anos orava por um filho viciado, enxugou o rosto com um lenço, sentindo que aquela história era um sinal de que Deus também ouvia suas súplicas. Um jovem no fundo, que tinha vindo só por curiosidade, sentiu algo mexer dentro dele, como se aquelas palavras fossem direto para sua alma. Quando Gabriela terminou, o salão explodiu em glórias a Deus. Alguns se levantaram, outros ergueram as mãos, muitos choravam sem conseguir conter a emoção. Era como se o céu tivesse descido ali, naquele lugar simples, entre pessoas simples, mas com um Deus poderoso. Depois da reunião, uma fila se formou para abraçar Gabriela. Uma senhora idosa, que mal conseguia andar, segurou seu rosto entre as mãos e disse: minha filha, você é a prova de que Deus não desistiu de nós. Se Ele fez isso por você, pode fazer por qualquer um. E foi assim que, naquele dia, mais corações foram tocados. Um homem que há anos não falava com a família decidiu voltar para casa. Uma mulher que carregava uma doença crônica sentiu uma paz tão grande que soube, no fundo da alma, que estava curada. Até mesmo um casal que estava à beira da separação se olhou nos olhos e, sem dizer nada, se abraçou, como se Deus tivesse renovado o amor entre eles. Porque na congregação, os milagres não param. Eles se multiplicam, como pão nas mãos do Mestre. Cada vida transformada vira uma semente, e cada semente vira uma nova história de fé. E Gabriela? Ela não era mais a mesma. Agora, toda manhã, ao abrir os olhos, seu primeiro pensamento era: Deus me deu mais um dia. O que eu posso fazer por ele hoje? Ela começou a visitar os doentes, a orar com quem estava fraco na fé, a levar esperança para quem achava que não tinha mais jeito. Porque ela sabia muito bem como era estar no fundo do poço e sentir a mão de Deus te puxando para a luz. Ana, sua mãe,
via tudo aquilo com os olhos cheios de gratidão. Às vezes, à noite, ela se sentava na cama e olhava para a filha dormindo, como fazia quando Gabriela era pequena. Só que agora, em vez de medo, seu coração transbordava de paz. Porque Deus não só tinha devolvido sua filha, ele a tinha transformado em uma guerreira. E assim, entre orações, lágrimas e sorrisos, a história de Gabriela se juntou a tantas outras que enchiam os livros do céu. Histórias de quem já esteve perdido, mas foi achado, de quem já esteve morto, mas reviveu. Histórias que provam que, onde há fé, onde há um povo que ora, onde há uma igreja que não desiste, os milagres não são lendas. São a marca de um Deus que ainda hoje muda destinos. O último passo do milagre. Gabriela abriu os olhos naquela manhã com uma clareza que não sentia há anos. O sol entrava pela janela, aquecendo seu rosto, e ela soube, sem sombra de dúvida, que algo havia mudado para sempre. Não era só a ausência das dores que a atormentavam, nem o diagnóstico médico que, contra todas as probabilidades, agora mostrava remissão completa. Era algo mais profundo, uma paz que nascia de saber que, no escuro, Deus a havia segurado pela mão e não a soltara. Naquele domingo, ela subiu ao púlpito da pequena igreja onde sua mãe orava há meses. Com voz firme, mas emocionada, compartilhou sua história. Eu pensei que o meu fim era aquele poço. Mas Deus me mostrou que, às vezes, é no fundo que a gente encontra a mão dele estendida. Muitas lágrimas caíram naquele dia. Não só pelas palavras de Gabriela, mas porque cada pessoa ali reconhecia, em sua própria vida, um poço que já havia enfrentado ou ainda enfrentava. A reflexão que fica. Os milagres não são apenas curas físicas ou soluções instantâneas. Às vezes, o maior milagre é a transformação que acontece dentro da gente enquanto esperamos. Gabriela não só venceu a doença, ela aprendeu que a fé não é a certeza de que Deus nos livrará do sofrimento, mas a confiança de que, mesmo no sofrimento, Ele está conosco. Sua mãe, Ana, entenderá isso antes. A oração não muda Deus, muda nós, alinha nosso coração ao dele e nos prepara para ver sua mão onde antes só víamos escuridão. A lição. Se hoje você está no fundo do poço, saiba, Deus não te abandonou. Talvez Ele esteja te ensinando a enxergar a luz que já existe ali, mesmo que fraca. Os milagres não são reservados para os especiais, são para quem, como Gabriela, ousa acreditar que a história não termina onde o medo diz que termina. E quando você sair desse lugar, porque você vai sair, sua história também fará parte daquele livro celestial, não como um conto de fadas, mas como prova de que a fé move montanhas e destinos. Porque no fim, o maior milagre não é a cura. É descobrir que, mesmo quebrados, somos amados. E que, nas mãos de Deus, até as cicatrizes se tornam sinais de vitória.